Como ser um hacker criado por Sieb em 3 partes. Aprendendo habilidades de hacking básicas pensando como um hacker ganhando respeito a uma comunidade e cultura compartilhada de programadores expertos e magos da rede cuja história remonta de décadas atrás, desde a primeira vez que microcomputadores compartilharam informações e desde os primeiros experimentos da ARPANET. Os membros dessa cultura foram os primeiros hackers. Invadir computadores e praticar pre-hacking com sistemas telefônicos simbolizam o hacking na cultura popular. Porém, a cultura hacker é mais complexa e moralista do que a maioria das pessoas imagina. Aprenda técnicas básicas de hacking, a pensar como um hacker e a ganhar respeito para invadir o mundo complexo dos invasores. Parte 1 de 3. Aprendendo habilidades de hacking básicas. Become a Hacker Step 4. Use o Unix. Unix é o sistema operacional da internet. Enquanto você pode aprender a usar a internet sem conhecer o Unix, é impossível ser um hacker online sem compreender tal sistema. Por esse motivo, a cultura hacker atual se centra fortemente no Unix. Um Unix, como o Linux, pode ser usado junto a um Microsoft Windows numa mesma máquina. Baixe o Linux online ou encontre um grupo local de usuários desse sistema para lhe ajudar com a instalação. Um bom jeito de começar é utilizar o que fãs de Linux chamam de CD vivo, uma distribuição que funciona inteiramente via CD sem precisar modificar o disco rígido. Essa é uma maneira de observar as possibilidades sem ter de fazer nada drástico. Há outros sistemas operacionais além do Unix, mas eles são distribuídos em códigos binários. Será impossível ler o código, e nem lhe será permitido modificá-lo. Tentar aprender a hackear em um Microsoft Windows ou em qualquer outro sistema de fonte fechada é como buscar compreender passos de dança usando uma camisa de força. Com o Mac OS X, é possível rodar o Linux, mas apenas parte do sistema é de código aberto. Você provavelmente encontrará muitos bloqueios, e precisará tomar cuidado para não desenvolver o péssimo hábito de depender do código proprietário da Apple. Become a Hacker Step 5. 2. Escreva em HTML. Se você não sabe como programar, aprender o HTML, Hypertext Markup Language, básico e criar proficiência gradualmente é essencial. O que você vê quando olha fotos, imagens e componentes de design é codificado através do HTML. Para um projeto, comece a aprender como fazer uma página básica e passe a evoluir a partir daí. Em seu navegador, abra a informação da fonte da página para examinar o HTML, quando quiser um exemplo. Vá em Desenvolvedor de Web, fonte de página no Firefox e passe um tempo olhando o código. Você pode escrever HTML em um programa básico de texto como Notepad ou Simpletest, salvando os arquivos como apenas arquivos de texto. Assim, você poderá colocar os dados no navegador e ver como seu trabalho é traduzido. 2. Você precisará aprender a formatar indicadores e a pensar a usá-los visualmente. 3. É usado para fechar. É a abertura para uma linha de código de parágrafo. Você usará esses indicadores para sinalizar qualquer elemento visual, itálico, formatação, cor, etc. Aprender HTML lhe ajudará a compreender melhor o funcionamento da internet. Become a Hacker Step 3. 3. Aprenda a linguagem de programação. Antes de começar a escrever poemas, você precisa aprender gramática básica. Antes de quebrar as regras, você terá de aprendê-las. Porém, se seu maior objetivo é se tornar um hacker, você precisará mais do que o inglês-português básico para escrever sua obra de arte. 4. O Python é uma boa linguagem inicial por ter um design limpo, ser bem documentado e por ser relativamente gentil com iniciantes. Apesar de ser uma boa primeira linguagem, ele não é um brinquedo. É muito poderoso, flexível e interessante para projetos grandes. O Java é uma alternativa, mas seu valor como primeira linguagem de programação vem sendo questionado. 5. Se você quiser levar a programação a sério, terá de aprender a programação em C, a linguagem matriz do Unix. O C está bem próximo do C. Se você conhecer uma, aprender a outra não será difícil. O C é muito eficiente com os recursos de sua máquina, mas consumirá muito do seu tempo durante momentos de depuração e normalmente é evitado por esse motivo, a não ser, claro, que a eficiência de seu computador seja especialmente importante. Parte 2 de 3. Pensando como um hacker. Become a Hacker Step 1. Pense criativamente. Agora que você colocou suas habilidades básicas no lugar certo, poderá começar a pensar artisticamente. Hackers são como artistas, filósofos e engenheiros, tudo em um.
Eles acreditam na liberdade e na responsabilidade mútua. O mundo está cheio de problemas fascinantes esperando para serem solucionados. Hackers têm um prazer especial em resolver problemas, afiar habilidades e exercitar a inteligência. Hackers possuem diversos interesses culturais e intelectuais, além do hacking. Trabalhe tão intensamente quanto brinca, e brinque tão intensamente quanto trabalha. Para verdadeiros hackers, os limites entre brincar, trabalhar, fazer ciência e gerar arte tendem a desaparecer, ou se fundem em uma brincadeira altamente criativa. Leia ficção científica. Participe de convenções de ficção científica, que são ótimas para conhecer hackers e proto-hackers. Considere treinar uma arte marcial. O tipo de disciplina mental exigido para artes marciais parece ser semelhantemente importante ao que hackers precisam. As artes marciais mais propícias para os hackers são as que enfatizam disciplina mental, atenção relaxada e controle, em vez de força bruta, capacidade atlética ou resistência física. O Tai Chi é uma boa arte marcial para hackers. 2. Adore resolver problemas. Nenhum problema pode ser resolvido mais do que 2 vezes. Pense que você está numa comunidade onde o tempo de todos os hackers é precioso. Hackers acreditam que compartilhar informações é uma responsabilidade moral. Quando você resolve problemas, torne tal informação pública para ajudar todos a resolverem a mesma questão. Você não precisa acreditar que é obrigado a ceder todo o seu produto criativo de uma vez só, ainda que hackers que façam isso sejam os mais respeitados. É coerente com os valores hackers vender informações o suficientes para se manter alimentado e sob um teto. Leia coisas antigos, como o arquivo jargão ou o manifesto hacker, do mentor. Eles podem estar desatualizados em termos de questões técnicas, mas a atitude e o espírito são atemporais. 6.3 Aprenda a reconhecer e a combater a autoridade. O inimigo do hacker é o tédio, o ócio e as figuras autoritárias que usam censura e sigilo para acabar com a liberdade de informação. O trabalho monótono impede o hacker de hackear. Adotar o hacking como estilo de vida é rejeitar os conceitos de trabalho chamados de normais e a propriedade, escolhendo lutar pela igualdade e pelo conhecimento comum. 4. Seja competente. Qualquer um que passa tempo no Reddit pode criar um nome de usuário ridículo e cyberpunk se fazer de hacker. Porém, a internet é um grande equalizador e valoriza a competência em vez do ego e da postura. Passe algum tempo trabalhando em sua arte e não em sua imagem. Com o tempo, você ganhará mais respeito do que se houvesse se modelado a partir de coisas superficiais que representariam o hacking na cultura popular. Parte 3 de 3. Ganhando respeito. 1. Escreva programas de código aberto. Escreva programas que outros hackers achem engraçados ou úteis, e dê os códigos deles para que toda a comunidade utilize. Os semideuses mais reverenciados do mundo dos hackers são aqueles que escrevem e cedem programas grandes e capazes que abordem uma necessidade, de maneira que todos possam usá-los. 2. Ajude a testar e consertar programas de código aberto. Qualquer autor de código aberto que pense lhe dirá que bons testadores, que conhecem como descrever sintomas claramente, localizar problemas, tolerar bugs em um lançamento rápido e que estejam dispostos a aplicar algumas rotinas diagnósticas simples, valem seus pesos em ouro. Tente encontrar um programa sob desenvolvimento que lhe interesse e seja um bom testador beta. Há uma progressão natural, partindo de ajudar a testar programas, e chegando a remover bugs e a modificá-los. Você aprenderá muito assim, e ficará bem conhecido por pessoas que irão lhe ajudar mais tarde. 3. Publique informações úteis. Outra coisa boa a ser feita é coletar e filtrar informações úteis e interessantes em páginas ou documentos, como listas de FAQ, perguntas frequentemente feitas, e disponibilizá-las. Mantenedores de FAQs técnicos grandiosos normalmente são tão respeitados quanto autores de programas de código aberto. 4. Ajude a manter a infraestrutura funcionando. A cultura hacker e o desenvolvimento da internet, nesse caso, é sustentada por voluntários. Há muito trabalho necessário, porém pouco glamouroso, que precisa ser feito para mantê-la andando para frente. Administrar listas de e-mail, moderar grupos, fazer manutenção de grandes sites de arquivos de programas, desenvolver RFCs e outros padrões técnicos. Pessoas que fazem bem esse tipo de coisa recebem muito respeito, pois todos sabem que esses trabalhos consomem tempo e não são tão divertidos quanto brincar com códigos. Fazer isso exige dedicação. 5. Sirva a cultura hacker.
Isso não é algo que você terá de fazer enquanto não estiver convivendo com a cultura por um tempo e enquanto não se tornar bem conhecido por um dos últimos 4 itens. A cultura Atkir não possui líderes, mas tem seus heróis, ancestrais tribais, historiadores e representantes. Quando você andar pelas trincheiras por tempo o bastante, chegará a uma categoria dessas. Portanto, mesmo se você nunca tenha escrito em PRL, busque aprender a lê-lo. Muitas pessoas usam Perl para evitar programação C em trabalhos que não exijam a eficiência de máquina. Escreva bem em sua linguagem nativa. Ainda que o estereótipo diga que programadores não sabem escrever, um número surpreendente de haters é constituído por escritores muito hábeis. É interessante aprender Lisp por um motivo diferente, a experiência profundamente iluminante que você terá quando finalmente compreendê-lo. Essa experiência lhe tornará um programador melhor pelo resto de seus dias, mesmo que você nunca use muito Lisp. Você pode ter alguma experiência de iniciante com Lisp ao escrever e modificar módulos de edição para o editor de texto Emacs, ou pelos plugins Scriptful do GIMP. Se você curtiu este vídeo você vai dar um like e agora não esqueça de curtir a página www.facebook.com/anonymouscommunity.